Do Senhor, queridos, quem vos fala aqui é o seu amigo Ezequiel Caldas. Eu não pude ir no monte gravar uma palavra, que eu disse que ia sempre lançar aqui a palavra no canal. Você aí que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Você que já é inscrito no canal, compartilhe e dê o seu joinha, o seu like, que vai estar nos abençoando e abençoando também mais vidas. Queridos, a palavra de Deus para o nosso coração hoje é no livro de João, capítulo 6, o versículo de número 2 e o versículo de número 26. Eu quero tematizar esta pequena palavra com o tema a diferença entre a multidão e os discípulos. A diferença entre a multidão e entre os discípulos. Vamos ler João, capítulo de número 6, o seu versículo de número 2, que diz: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. No versículo de número 26, vai nos dizer: E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Meus irmãos, vamos estar orando antes de dar essa saudação, para que Deus ele possa com o seu poder fazer com que essa palavra penetre até na divisão da alma e possa gerar uma transformação em nossas vidas. Feche teus olhos. Soberano Deus, Pai que está no céu, ó Deus, neste momento, ó Pai, te pedimos e te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, por teus livramentos, por Pai, pela tua força que o Senhor tem nos dado. Ó meu Deus, eu te peço, Pai querido, nos ajuda a entender a tua palavra, nos dá a revelação da mesma, edifica-nos, ó Pai, na tua palavra. Ó Deus, faz tudo isso para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor que acabamos de ler vai nos falar acerca da diferença entre a multidão e a diferença entre os discípulos de Jesus. Ora, nesse capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que a multidão seguia Jesus por causa dos sinais. Isso no versículo de número 2. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais que Jesus operava. Qual sinal era esse? Que sinal era esse? Os sinais eram os milagres que Jesus operava. A cura dos coxos, a cura dos paralíticos, a cura do surdo, a cura dos mudos. Seguia Jesus por causa disso. Porém, Jesus está no deserto com os seus discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que grande multidão vinha até ele. E já era chegado já próximo à Páscoa. Então, os discípulos falam para Jesus: como arrumaremos tanto pães para esta multidão? Aí Jesus estava perguntando isso para os discípulos, porque ele sabia que ele poderia operar alguma coisa ali. O discípulo Filipe fala: olha, mesmo se nós trabalhar, nós não vamos ter dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão. Aí chega um discípulo por nome de André, irmão de Pedro, e traz uma criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus manda que aqueles homens, aquela multidão se assentassem, e tinha cerca de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, a multidão era tão grande e que as pessoas não poderiam nem contar totalmente, só contaram os homens. Observe que Jesus, ele opera a multiplicação dos pães. E depois que Jesus opera a multiplicação dos pães, Jesus ordena o seu discípulo ir entrar no barco e ir para o outro lado do mar da Galileia, em direção a Cafarnaum. Mas Jesus não foi, pois Jesus despediu da multidão e subiu para o monte. A Bíblia nos diz que Jesus está no monte orando e a multidão está no pé do monte esperando Jesus descer. Porém, Jesus não desce pela onde o povo estava esperando. Jesus desce pelo outro lado do monte e anda por cima das águas, encontra os seus discípulos e chega ao outro lado. A multidão viu que Jesus não desceu, viu que nenhum barco saiu do porto, então a multidão entra nos barcos e atravessa também o mar da Galileia. E quando chega lá, encontra Jesus e fica impressionado e diz: mestre, Senhor, como o Senhor chegou aqui? Aí Jesus vai e diz: na verdade vos digo que vocês não vieram
vieram por causa dos sinais, mas sim porque comeram do pão e vos saciastes. A Bíblia vai nos dizer que por Jesus multiplicar os pães, aquele povo dizia: não é esse o profeta que havia de vir ao mundo? As pessoas queriam arrebatar Jesus para transformar em rei, mas Jesus vai se ausentar, se ocultar, vai sair dali, vai subir ao monte. Isso foi no capítulo, no versículos anteriores. Jesus, ele chega lá, o povo fala: Senhor, como o Senhor chegou aqui? Aí Jesus disse: olha, vocês vieram não por causa dos sinais, mas vocês vieram por causa que comeu o pão e vos saciastes. Aí Jesus vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus estava falando de fazer a obra dele, de ir pelo desejo de conhecer a ele. Ora, pode observar a mudança de propósito entre a multidão. Há uma grande mudança de propósito. Por quê? Porque a multidão ia até o Senhor Jesus por causa dos sinais, mas no decorrer da história a multidão vai mudar de propósito e vai ir agora por causa do alimento que Jesus fornecia, do alimento que Jesus forneceu para ele naquele dia. Ou seja, há uma grande mudança de propósito. Então Jesus vai usar aquele cenário para trazer um dos seus sermões duros. Jesus vai pregar um sermão duro, pois se engana quem acha que Jesus só prega coisa só rosa. Não, Jesus prega também exortação. Ele vai exortar, ele vai falar que ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. A multidão vai dizer: olha, o nosso pai deu o maná ao povo no deserto. Jesus vai dizer: na verdade eu vos digo que quem deu o maná no deserto foi Deus, e aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu. Aí eles vão murmurar dizendo: oxe, ele não é o filho de José, não é o filho de Maria, de Nazaré, o qual nós conhecemos? Ou seja, vão desprezar Jesus pela onde ele era. Vamos desprezar Jesus porque conhece Jesus. Muitas das vezes é assim: está te desprezando é porque te conhecem, está te desprezando é porque sabe de onde tu veio. Mas aqueles que não te conhecem vai te dar valor, aqueles que não te conhecem vai valorizar o chamado que Deus tem na tua vida. Não se preocupe, porque Deus tem um chamado para a tua vida, e quando Ele chama, Ele garante a vitória. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, eu quero terminar isso aqui em 10 minutos. A palavra de Deus nos diz que a multidão, ela muda de propósito. Aí Jesus vai dar aquele sermão que o corpo dele é o pão e o sangue, e a pessoa tem que comer do pão, que é o corpo dele, e tem que beber do sangue, senão não vai ter a vida eterna em si. Ou seja, Jesus está dando um sermão duro e difícil de compreender, porque os povos daquela época não poderia tocar em corpo de morto, muito menos comer a carne de humano. Isso para eles era coisa absurda. Mas aí a multidão vai se retirar, a multidão vai começar a sair. Naquela época Jesus tinha cerca de aproximadamente 70 discípulos. Os 70 discípulos, eles vão embora. Só fica os 12 discípulos de Jesus. E a multidão, antes de ir embora, diz uma frase muito interessante. A frase que a multidão diz é: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Aí Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: e vocês não querem ir também, não? Aí o discípulo Pedro antecipa e diz: para onde irei eu? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A multidão gostava dos sinais, a multidão gostava dos milagres, a multidão gostava das maravilhas, mas o discípulo estava lá por causa da palavra. O discípulo estava lá por causa daquilo que Jesus ensinava. Aqui é muito interessante, porque no meio do colégio apostólico, no meio dos 12 discípulos, tinha o incrédulo, mas por que o incrédulo não foi embora? Pois o incrédulo foi chamado. Ele não foi porque foi chamado por Jesus. No meio do colégio apostólico dos 12 discípulos, tinha aquele que era homem de pouca fé, mas os homens de pouca fé não foram embora. Por quê? Porque foram chamados. A Bíblia nos diz que
no meio do grupo dos discípulos tem o traidor. Mas por que o traidor não foi embora quando Jesus deu esse discurso duro? Por quê? Porque eles foram chamados. Eles foram chamados. Se você é chamado por Jesus, você não vai desistir. Porque você sabe muito bem quem te chamou. Você sabe muito bem quem te escolheu. Ora, o discípulo queria aprender. O discípulo gostava era da palavra. O discípulo gostava era da Bíblia. O discípulo gostava era do ensinamento de Jesus. Por isso que os discípulos ouviam os discursos duros de Jesus, o sermão duro. E quando o discípulo sentiu a necessidade de aprender, é a primeira coisa que ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar. Depois ele não conseguiu repreender demônio. Eles vão perguntar: Senhor, por que nós não conseguimos repreender esse demônio? Aí Jesus vai ensinar: porque essas castas de demônios só saem com jejum e com oração. Os judeus daquela época se maravilharam com a sabedoria de Jesus, informado que Jesus era um homem sem letra e indouto, se maravilharam com a sabedoria de Jesus. Aí vai e diz: a minha sabedoria, a minha doutrina não é dos homens, mas sim do Pai que está no céu. O discípulo aprendeu tanto com o Senhor Jesus que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, capítulo 4, versículo de número 13, vai nos dizer que Pedro e João pregaram e o povo se maravilharam, dizendo: como é que ele sabe tantas coisas assim, se ele é um homem douto, um homem letrado? Mas eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Ei, meu irmão, se você andar com o Senhor Jesus, vai adquirir sabedoria. Se você andar com o Senhor Jesus, você vai adquirir estrutura espiritual, pois muito crente desiste da fé porque não tem estrutura. É necessário ter estrutura que só a palavra de Deus fornece, estrutura que só a Bíblia, só a Sagradas Escrituras vai fornecer para você passar pelo vale, para você passar pelos desertos, para você passar por toda a tempestade, toda a tormenta da vida. Somente a palavra pode te estruturar. Talvez se a tua alma está com sede, a palavra de Deus é água. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você está com fome, a palavra de Deus ela pode lhe alimentar, pois ela é pão para quem está com fome. Se você está enfermo espiritual, emocional ou fisicamente, a palavra de Deus é o remédio para te curar, para te transformar. Ei, se você está passando, você não sabe o caminho que deve trilhar, a palavra de Deus vai te mostrar o caminho certo, vai dizer: Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você quer se santificar, mas não sabe, a palavra de Deus é a que te santifica, a palavra de Deus é que te sara, a palavra de Deus é que te renova, a palavra de Deus é que te vivifica. E a palavra de Deus para nós nesse dia é: não se preocupe em ir até Jesus por causa do que Ele pode dar, mas sim por causa do que Ele pode transformar. Ele pode transformar a tua vida, o nosso ser, a nossa mente, colocando os frutos do Espírito Santo e colocando os caráteres de Jesus de uma maneira que nós possamos ser como Jesus Cristo foram, pois os apóstolos receberam o nome de cristão, pois parecia muito com Cristo, os ensinamentos, o jeito que falava. Pedro não poderia se esconder, pois Pedro tentou se esconder quando negou Jesus, mas as pessoas diziam: a tua fala te condena, tu é um deles, porque andou com Jesus. E quem anda com Jesus é diferente, é transformado, fala diferente, ora diferente, se veste diferente. Seja como Jesus, seja como Cristo, pois Ele é o que nos conduz aos céus. Meus irmãos, vamos encerrar esta palavra. Não tivemos um fundo musical, uma preparação melhor, mas em breve estarei organizando tudo melhor para que você possa estar sendo edificado e que você possa estar se sentindo bem neste canal. Deus abençoe, feche os teus olhos. Eu vou estar orando neste momento. Soberano Deus, Pai que está no céu, ó Deus, neste momento, Pai querido, eu oro, Senhor, por esses inscritos do canal, por esses que vão assistir este vídeo. Ó Pai, guarda a vida dele, guarda a família dele, guarda, meu Pai, tudo o que ele tem, Senhor. Ó Pai, sustenta ele, assim como o Senhor sustentou Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Davi e Samuel, todos os homens da Bíblia que o Senhor sustentou. Sustenta os teus filhos, sustenta os teus servos. Ó Deus, dê sabedoria na tua palavra, abre a mente, abre o leque na revelação. Deus, ajuda os teus filhos, meu Pai, a ser conduzido aqui na terra de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, para que nós venhamos ser obedientes, fiel ao Senhor e submisso, ó Pai, aos teus mandamentos, aos teus preceitos. Deus, nos guarda, nos protege debaixo das tuas asas, nos protege com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se você puder compartilhar, vai ser uma bênção de Deus para nossas vidas. Fique com Deus, que nosso Deus nos abençoe.
joga lá?